Tá, Glória a né? Deus. Ô, Gabriel, tudo bom? Tudo bem? Está me ouvindo? Tudo bom, tudo bom. Deu certo. Semana Eu, não- passada eu eu só não tinha. estou te vendo. Aqui para mim você não está aparecendo. Isso que eu ia falar, que pra mim também não aparece o Felipe. Tô vendo só o Gabriel. Ah, tá. É, eu diria, vamos assim, porque eu tentei algumas vezes. A live sempre tem algum problema, alguma das pessoas não se vê, e aí a gente sai e entra. Teria um problema se for um telefonema para vocês e um vídeo para mim? Tudo bem, sem problema nenhum. Pra mim também podemos seguir. Bacana, bacana. Tô animado para essa conversa de hoje, hein? Eu acho que vai ser um tema bem interessante, e bem reflexivo, né? E essa questão do trabalho social, a gente já conversou na última live que a gente fez, né, Fran, sobre empreendedorismo social. E com o Gabriel a gente já participou de alguns projetos juntos aí, lá em Bauru, né, Gabriel? Minha Isso. cidade natal, que é onde ele mora. Então vai ser uma conversa bem interessante. Para começar, assim, eu queria que vocês se apresentassem, assim, bem brevemente, né? A gente vai entrar durante a conversa com mais detalhes, mas só para vocês se familiarizarem, as pessoas também que estão acompanhando a gente também. Joia. Quer começar aí, Gabriel? Pode começar. Fica à vontade. Ai, joia. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Fran Fernandes. Eu sou do sul de Minas. Hoje eu tô falando aqui de Poços de Caldas, inclusive. Hoje eu tô aqui no sul de Minas. Eu trabalho, né, com empreendedorismo social, faço parte de uma organização chamada A Guarda-Chuva, e a Guarda-Chuva é especializada na formação de lideranças que atuam, né, com impacto social, seja lideranças que atuam em organizações sem fins lucrativos, né, que a gente conhece como ONGs, seja lideranças que atuam em negócios de impacto, né, ou seja, negócios que têm fins lucrativos, mas ainda assim, né, têm uma missão social, e também lideranças de projetos sociais, né? Então, tudo isso conversa muito com essa pauta que a gente vai trazer aqui hoje. Eu acho que emendando isso, né, que tem a ver com a pauta, eu sou umbandista, né? Então, hoje eu participo de um terreiro, né, de umbanda aqui em Poços de Caldas, sou filha de santo aqui de uma casa. Então, acho que em termos de contexto, né, para a gente ir começando a entender um pouquinho desse contexto, que a gente vai falar, né, dessas duas pontas, né, de fé e de impacto social. Aí eu passo a bola aí para o Gabriel. Eu sou o Gabriel Soares. Eu, eu também atuo com a minha fé, né? Na Igreja Evangélica. Sou líder de jovens, Ministério de Jovens Legacy Bauru. Legacy, ele é um ministério global da Igreja Batista da Lagoinha. Então, é uma igreja global e faço parte desse ministério, né, da igreja e atuo na liderança do Ministério de Jovens. Também ali a gente faz, né, é, trabalhos sociais, também na forma também do contato, aconselhamento. Então, atuo dessa maneira aqui. E algumas coisas vão acontecendo, projetos, contato com o Felipe também proporcionou realização de projetos, igual ele já comentou, quando ele esteve aqui em Bauru recentemente. Então, sempre que, é, que é possível, sempre que é necessário, a gente atua. Então, para mim, né, o trabalho social é dessa forma, né, do contato com as pessoas, entendendo a necessidade e de que maneira que, que pode ser uma ajuda, né? Entendendo de que maneira que vai ser uma ajuda e de que maneira que ela precisa de uma ajuda dessa forma. Resumidamente, assim. Legal. Fran, o que te motivou aí para esse lado mais social?
Eu acho que o contexto de fato, né, que eu vivi assim, me trouxe muito para esse lugar. É, hoje, a hora que eu olho para a caminhada, assim, né, eu cresci dentro da Igreja Católica também com uma atuação muito forte, né, de meus pais que trabalhavam na pastoral, né, e tinham um trabalho também bastante, né, mão na massa, assim, né, frente às pastorais que eles coordenavam quando isso na minha juventude, né, minha adolescência, lá em na Tércia ainda, eu cheguei a fazer parte também, né, de Pastoral da Juventude, né, que é um outro grupo, né, também dentro da Igreja Católica, que também tem bastante esse envolvimento, né, acho que muito parecido, né, com o que o Gabriel falou também, que trabalha já com juventudes e tal, mas eu acho que tudo isso, né, acho que esse contexto, acho que somando ao repertório, né, essas coisas de entender esse lugar de privilégios, né, de entender esse contexto que eu fui criado, que isso me trouxe, assim, de repertório, e como é que eu poderia ir ajudando, né, trazendo outros elementos para outras pessoas. E aí eu acho que lá em 2015, mais ou menos, né, eu já morava aqui em Poços, foi quando eu conheci, de fato, esse terceiro setor, né, que é esse setor aí que a gente chama de setor de impacto social, que depois ele veio agregando também, né, outros elementos. Mas acho que a minha caminhada no social tem muito a ver com isso, né, essa formação de adolescência, assim, acho que dentro da pastoral, dentro da faculdade, eu me lembro muito, né, de ter me engajado muito em projetos de extensão, né, que tinha essa pegada. Então, acho que toda a minha vida, assim, hoje, a hora que eu olho, tipo, trabalhar com isso que eu faço faz muito sentido, né? Porque parece que em toda a minha trajetória, assim, ela foi trazendo alguns elementos para eu ir aprendendo algumas coisas sobre esse trabalho com o social. E acho que em termos de propósito mesmo, é alguma coisa que amarra, que é mais sutil do que eu posso explicar somente em palavras, assim, né? De sentir alguma outra coisa que sempre me atraiu para esse lugar, né? De pensar em soluções que vão conseguir ajudar e melhorar a vida das pessoas, né? Então, acho que a minha caminhada, assim, o meu encontro social, ele se dá meio nesse contexto, né? E aí eu acho que a faculdade trouxe repertório, acho que o trabalho na guarda-chuva, né, trouxe outro tipo de repertório também, acho que mais qualificado, no sentido de, deixa de ser uma coisa meramente filantrópica ou caritativa, né, e vem a ser um outro passo, né, em termos de justiça social, como é que a gente vai equilibrar esses direitos, essa falta de direitos, essas desigualdades que a gente vive hoje, né, então acho que, para mim, assim, pelo menos, acho que é nesse contexto. Legal, legal. E para você, Gabriel, como que começou essa jornada? É, a minha vida sempre foi participando da igreja cristã evangélica. Eu era participante de grupo, então fui criado. A gente sempre faz as transições dentro da igreja evangélica, né? Que você começa lá com as crianças. Então eu cresci com um grupo de crianças, depois grupo de adolescentes, grupo de jovens, passando por essas fases. E chega um momento da vida que você precisa também fazer algo e ser, eu digo, ser relevante e cumprir um propósito que cada um tem, né? Eu entendo e acredito e creio que cada um de nós temos um propósito. E, de acordo com a minha fé, esse propósito é o que Deus tem para nós. E eu entendo que nós não podemos estar nesse mundo apenas para existir, apenas para existir. Nossa vida ela tem que cumprir um propósito. E eu entendo que o meu propósito é servir, servir, fazendo sempre algo para alguém, ou na sociedade, ou até mesmo no núcleo que nós estivermos, que eu estou. Isso para mim faz parte. Então, sempre é, sendo, talvez, né, humildemente, é procurar ser uma solução para algo, para uma dificuldade, para um problema. Então, quando construir essa maturidade, veio esse entendimento que nossa vida ela tem que ser uma solução. Quando nós enxergamos um problema, não
ficar apenas apontando e procurando a falha, de onde vem o erro, mas também ser parte de uma solução, né? Solucionar problemas, solucionar dificuldades e entender o que preciso fazer dentro dessa situação e dentro de uma realidade. Então, construir esse entendimento, e isso faz parte da minha fé, faz parte de quem eu sou, faz parte da minha educação, da minha criação, até mesmo na faculdade, também tive é, uma educação numa faculdade católica, então também era uma faculdade cristã. Então fez parte da minha educação, da minha formação, de, de tudo que eu sou hoje, né? Mesmo sendo cristão evangélico, eu estudei, né? Eu pude fazer uma formação numa faculdade católica aqui na cidade de Bauru. Então, o princípio cristão, né? A base do princípio cristão, eu sempre tive. E para mim, servir é parte de um princípio. Então, eu tenho isso como um estilo de vida, resumindo assim, para mim não falar muito. Sim. E o que motiva vocês, gente? Começando com o Fran. Fran, o que te motiva, assim, sabe? Porque eu imagino que, como toda carreira, ou como todo caminho que a gente escolhe, sempre tem desafios, né? E o que é esse fator aí que te faz levantar e falar, puxa, eu vou lá, vamos levar bola para cima e eu acredito que a gente está no caminho certo. Acho que todo você falou, né? Todo caminho tem desafios, e aí eu acho que esses dias não, tem um tempo já, né? Eu li uma frase que muito fala assim, né? O que eu faço isso que eu faço hoje porque eu não sei não fazer. Então, eu acho que tem muito a ver com essa coisa, até que o Gabriel trouxe, né, acho que é um princípio, né, e ele é mais sutil do que só o discurso, né, do que só essa declaração, né, externa, assim. Mas eu acho que hoje para mim faz muito sentido, né? Hoje, a hora que eu olho, acho que na primeira live a gente comentou, né? Então, tem muitas teorias hoje que a gente estuda dentro do campo, né, de impacto social, que falam muito, né, de desconexões que a gente tem vivido. Então, desconexões do campo espiritual, né? Então, da gente com a gente mesmo, da gente com o outro, né, dentro do campo relacional, do campo social, da gente com o planeta, né, dentro das questões ambientais e ecossistêmicas. Então, isso aonde eu atuo hoje, né, trabalhando com formação de lideranças e trazendo um repertório de competências para essas lideranças, né, conseguirem amarrar melhor o impacto, né, conseguir medir, conseguir entregar esse impacto, melhorar a vida, né, especialmente de pessoas que estão lá na ponta, em situação de vulnerabilidade, né, estão precisando de alguma coisa, né, de alguma ajuda ou pontual, ou né, as organizações que passam na guarda-chuva são das mais diversas possíveis, mas isso para mim faz muito sentido, né, faz muito sentido. A gente fala muito na guarda-chuva, né, dessa coisa do propósito, como esse caminho, né, que leva a pessoa do chamado até o legado, assim, né, então como é que a gente vai construindo esse caminho junto com esses empreendedores que estão dentro da guarda-chuva, né, que estão criando seus empreendimentos de impacto, estão atuando dentro das ONGs, dentro dos projetos, dentro dos negócios de impacto social. Então, acho que isso, para mim, assim, é, é muito, sabe, é muito forte, né? Acho que esse chamado a fazer coisas é muito forte, né? Acho que buscar essas conexões, né, com essas partes que estão desconectadas. E, para mim, o empreendedorismo social, ele traz muito isso, né? Acho que num campo enquanto carreira, assim, né, e trabalhando dentro desse campo de formação de empreendedores sociais, acho que para mim tem uma coisa de visão de mundo, né, que eu acho que o empreendedorismo social traz. Então, ele está olhando de um lugar onde a gente reconhece essas desigualdades, né, e a gente quer combater essas desigualdades, né, a gente quer superar esses desafios, tanto do campo social, do campo de conexão interior, do campo de conexões ambientais. Então, a gente está falando o tempo todo, né, de estar atento ao que está acontecendo no mundo. Então, acho que de visão de mundo, né, tem isso, tem uma visão que é colaborativa, tem uma visão que é de inclusão, de diversidade, né? Então, a gente está trazendo todos esses elementos enquanto visão de mundo. Acho que para mim tem isso da filosofia de vida, né? Então,
é do chegar junto, é do empatia, né? Traz uma coisa de fazer junto, que tem a ver com colaboração. Então, acho que nesse lugar de filosofia de vida, para mim, o empreendedorismo social também faz muito sentido. E acho que como ferramenta de trabalho, né? Porque daí, como ferramenta de trabalho, a gente vai ter lá modelagem de negócio, né? Que são as coisas mais duras, assim, mas que ajudam a gente, né? A falar de inovação dentro das organizações. Ah, como é que a gente vai elaborar um plano de captação de recursos? Ou como é que a gente vai elaborar um modelo de negócio que vai conseguir entregar com mais eficiência um impacto numa comunidade, né? Como é que a gente vai financiar esse modelo de negócio? Então, para mim, ele, né, a gente trabalha aqui na Guarda-Chuva muito com uma metodologia, né, do pensar, sentir e agir, e aí o empreendedorismo social, ele, para mim, abraça tudo isso, né? Ele traz todos esses elementos, assim, para o jogo. Então, por isso que eu acho que, enquanto carreira, né, o empreendedorismo social é um ótimo caminho, né, para a gente promover as mudanças que a gente quer deixar, né, as mudanças que a gente precisa ou as mudanças que o mundo precisa, né? Então, acho que por isso. Sim, interessante. E, quando você é, olha para essa questão dos, desses desafios que tem, né? É, aí seria para você, Gabriel. O que que te motiva a continuar, cara? Eu, eu vejo quando gera uma mudança de realidade, uma mudança de estilo de vida, quando consigo, de certa forma, influenciar uma realidade. Às vezes as pessoas estão numa realidade muito difícil, aquela realidade de sofrimento, onde a pessoa que está naquele caos, ela não vê saída, não vê solução, e quando esses resultados, né, vão acontecendo de maneira positiva, isso também é uma motivação para mim, uma realidade onde a pessoa, eu acredito que quem está no seu próprio caos não consegue ver saída. Então, quando isso consegue de uma maneira, consigo trazer uma luz, né? Eu posso falar isso, uma luz. E na minha fé, eu acredito que isso acontece também de um direcionamento espiritual, de um direcionamento de Deus. Então, Deus nos coloca em lugares onde nós possamos ser luz, né? Muitas vezes numa escuridão. Então, quando eu vejo esse resultado, a pessoa consegue se ver também de uma maneira positiva, ela começa a encontrar, né, uma luz, um direcionamento, ela consegue caminhar em meio às dificuldades, talvez uma dificuldade também financeira, uma dificuldade emocional. Então, eu vejo dessa forma, as pessoas caminharem e encontrar um sentido, encontrar uma motivação, e isso também me motiva, quando as pessoas começam a se movimentar, igual a Fran falou, é, nessa questão social, é, de ensinar a pessoa o que ela pode fazer. Aqui a gente fala, né, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, você dá esse direcionamento, você de aconselhamento ou profissional. Então, dá esse posicionamento para a pessoa, olha, você pode mudar essa situação. Essa situação ela não precisa ser permanente. Essa dificuldade, essa realidade, ela não precisa ser permanente. Você pode sim caminhar em direção a uma saída. Você pode sim mudar sua realidade. Assim como eu tive também a minha realidade mudada por projetos sociais, eu também fui um assistido socialmente na minha adolescência. Então, isso faz parte também da formação do ser humano. Então, eu fui esse adolescente assistido. A comunidade onde eu morei é uma comunidade simples, humilde. Então, eu fui assistido na minha adolescência por um projeto social, onde me encaminhou para o trabalho, primeiro emprego,
através desse primeiro emprego eu ganhei uma bolsa de estudos, foi aonde eu fiz a faculdade, a graduação. Então, essa questão de direcionamento é o que motiva. Quando vai dando uma direção para alguém, para uma pessoa, para uma família. Então, você vai vendo que vai tendo resultados. Isso é uma motivação. Ser essa luz de mudança de vida, de realidade, isso me motiva. Eu gosto de, muitas vezes, de um desafio, né? E aconselhar, orientar, dar direcionamento é um desafio também. Então, o que me motiva é o desafio, é ver os resultados, é ver os frutos. A gente fala na fé que é ver os frutos daquilo que Deus faz e nos usa para fazer. Então, isso me motiva quando você começa a ver os frutos. E o trabalho social também, ele é essas etapas, né? Lançar a semente numa terra fértil, e a hora que você vai vendo que vai frutificando, que vai tendo resultado, isso motiva. Então, para mim, a motivação é ver os frutos dessa construção. Sobre fé, vocês estão a fim de falar sobre fé? Opa, claro. Podemos conversar. Legal. Fran, como eu conheço muito pouco, eu não sabia da sua religião e eu conheço muito pouco dela também. Conta pra gente o como que a sua fé ajuda ou influencia você a seguir esse caminho que você escolheu seguir do empreendedorismo social. Legal. Eu acho que hoje, para mim, eu vejo muitas conexões, né? Eu acho que eu sou um bandista, né? Já tem 10 anos que eu pratico essa religião, né? Então, faz 10 anos já que eu participo efetivamente, né, de um terreiro. E hoje, acho que até isso, né? Eu trouxe essa coisa das desconexões, né? Eu acho que a Umbanda traz muito isso, né? A Umbanda fala muito além dessa questão espiritual, né? E desse objetivo primeiro, né? O nosso Pai de Santo traz muito isso, né? Da religação, né? A religião vem de religare, né? Da gente se religar com outras coisas, né? Que estão para além da gente, assim. Então, acho que num campo espiritual, né, a Umbanda traz muitos elementos, né, de autoconhecimento, autorresponsabilidade, né, o tempo todo, quando a gente vai lá no terreiro tomar um passe, né, como entidade, a gente vai ouvir coisas de como é que a gente tem que ser autorresponsável, né, a gente tem que se cuidar, tem que cuidar do outro, tem que cuidar do planeta. Então, acho que tudo isso, né, são elementos que a Umbanda traz o tempo todo, né, de relacionamento com as pessoas, de como é que a gente vai tratar os outros, de relacionamento com o meio ambiente, né? Hoje o terreiro que eu participo aqui, a gente tem uma ligação muito forte com a questão das ervas, né? A gente usa muitas ervas para banhos, né? Para os nossos rituais e tudo mais. Então essa força da natureza presente o tempo todo, né? No que a gente está fazendo, na abertura da nossa gira, na abertura do nosso trabalho. Então o tempo todo, né? Tá trabalhando essas reconexões, né? Com a gente mesmo, no campo espiritual, com o social, com o ambiental. Então, a hora que eu olho para isso, né, eu acho que eu olho para essa estrutura, né, que a gente tem hoje dentro da Umbanda, eu acho que a Umbanda também é bom falar, né, a gente tem começado a falar até de umbandas, né, a minha namorada faz um estudo, inclusive, né, ela é do campo da educação, ela tem estudado bastante isso, né, das diferenças que existe dentro da própria Umbanda, né, em termos de ritual, em termos de como elas estão operando, né, de como elas fazem as coisas. Então, dentro do terreiro que eu participo, eu vejo muito isso, né, essas conexões que para mim são muito vivas, né, do campo interior, do campo ambiental, né, do campo cultural, inclusive, né, porque lá na Umbanda a gente está sempre olhando e reverenciando, né, esses ancestrais, essas pessoas que já viveram e deixaram legados, né, importantes. Então, a gente cultua os caboclos porque eles estavam aqui antes da gente, né, aqui no Brasil. A gente cultua os pretos velhos em homenagem, né, reverenciando essas pessoas que foram trazidas para cá, né, enquanto escravos e foram escravizadas aqui no Brasil. Então, a gente, né, tudo isso tem muitos fundamentos, né, todo mundo que a gente
todas as entidades, né, que a gente cultua os orixás, né, que também são uma referência, né, que a gente tem dos povos africanos. Então, acho que todos esses elementos, né, para mim, eles fazem muito sentido, né, quando a gente olha para esse campo de diversidade, de inclusão, né, de respeito ao outro, de cuidados com o meio ambiente, de relacionamento, e essa coisa do autodesenvolvimento, né, para mim, a gente está falando de várias coisas, várias mesmas coisas, por maneiras diferentes. Né? Então, acho que tudo isso, para mim, assim, acho que o empreendedorismo social é a minha ferramenta de trabalho, mas hoje, a hora que eu olho, né, hoje para a religião que eu pratico, ela faz muito sentido, né, e ela orna, né, com tudo isso que eu quero construir, né, para esse mundo. Lá a gente também, no terreiro, né, a gente faz esse trabalho que é um trabalho, né, de assistência, que é um trabalho caritativo, então acho que ele conversa de muitos jeitos, né, com isso que a gente acaba entregando para o mundo também. Então acho que o primeiro panorama, assim, acho que podia ser esses elementos que eu consigo pensar, assim, de pronto. Uhum. Vocês acreditam, o que é a figura de Jesus, assim, para vocês? Para mim, É, Jesus, pode falar. não, fala aí você primeiro. Para mim, Jesus, ele esteve aqui na Terra e na forma humana. Eu vejo que Jesus ele deixou um exemplo a ser seguido. E quando eu penso nisso, tem até um livro, né, acho que é nos seus passos, o que faria Jesus. Tem esse livro. Então, penso, né, dentro das situações, da realidade, eu sempre penso, o que Jesus faria nessa situação? E qual é o meu papel? Olhando para tudo que Jesus fez aqui na Terra e viveu, pegando ele como exemplo mesmo. O que Jesus fez, como viveu. E para minha fé é exatamente isso. Buscar viver uma vida e tendo Jesus como exemplo de tudo que ele fez, de tudo que viveu aqui, mediante as dificuldades, as situações, os conflitos, viver uma vida imitando Jesus. Então, pegando Jesus Cristo como um exemplo todos os dias, em atitudes, e isso em todos os setores da vida. Quando a gente entende que Jesus é um exemplo, no trabalho, no social, no profissional, em todos os ambientes. Porque muitas vezes a gente tenta separar a vida, né? E as pessoas falam, né? Sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida de estudante. Mas nós não temos todas essas vidas. Nós temos uma vida só. Então, nós temos uma vida só, fazendo várias funções, estudando, trabalhando, realizando projetos. Então, nós somos um só. Então, nessa vida que nós temos, eu olho para Jesus, o que Jesus faz. E eu trago isso, né, para o meu contexto. Em alguma situação, em alguma ajuda ou algum conflito, eu olho e falo, o que Jesus faria? Eu olho e falo, qual que é o direcionamento? E muitas vezes também olhando para o que a Bíblia diz. Eu vejo a Bíblia como um manual também de vida. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e ali também tem vários direcionamentos na palavra de Deus. Quando a gente pode pegar Provérbios, por exemplo, o livro de Provérbios, tem vários direcionamentos de sabedoria. Hoje, né, os coaches, eles até usam citações da Bíblia de uma forma
que parece que foi eles que pensaram aquilo, né? Mas quando a gente vai ver a raiz daquele pensamento, daquela fala, tem na Bíblia vários conselhos, parábolas. Então, olho para Jesus, para a palavra de Deus, como um direcionamento em tudo, no que fazer, no que falar, como se posicionar. Então, olhar para Jesus é um estilo de vida para mim. Olhar para ele e buscar viver uma vida com princípios cristãos é olhar para Jesus, assim. Então, independente de qualquer situação, buscar olhar para Jesus sempre, independente se está tudo bem ou se está tudo mal, se está tudo fácil ou se está tudo difícil, mas Legal, sempre olhando nessa perspectiva. bacana. É, eu acho até curioso esse diálogo que a gente está tendo aqui, porque hoje em dia a gente nem era o propósito assim principal, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente tem tantos tabus e tantas divisões, né? E eu acho que o aspecto religioso é um deles, né? Que a gente vê mais tabus aí, pessoas brigando, pessoas sem falar umas com as outras, e enfim. Para você, Fran, o que você. Ah, e eu tenho até um ponto para falar sobre isso que você falou, Gabriel, de você agir como Jesus. Eu lembro há uns anos atrás, contar uma história rapidinho, tá, gente? O meu pai, ele. Infelizmente ele faleceu, né? Quando um acidente de moto. Mas quando ele ainda era vivo, ele era um cara assim muito brincalhão, assim, e um coração assim muito bom. E ele sempre me falava de Jesus, e eu não entendia, né? Depois que ele faleceu, muitos anos eu fui entender a figura de Jesus. Mas uma vez eu estava muito triste com uma situação que estava acontecendo no trabalho, eu estava furioso, na verdade, né? E eu queria quebrar tudo, assim, e tal. E aí eu liguei para ele na hora do almoço, e aí ele ouviu tudo, e tal. E ele falou assim: Felipe, o que Jesus faria? Exatamente isso que você falou, Gabriel. O que Jesus faria? Eu falei: nossa, mas eu tô querendo uma ajuda, meu pai vai vir com essa história de novo. Aí ele falou: eles também são filhos de Deus. Calma, olha para eles com amor, enfim e tal. No fim eu voltei mais calmo do almoço e a vida continuou e foi tudo resolvido. Mas é bem nessa linha do que você falou, Gabriel. Fran, e para vocês, até uma curiosidade que eu fico assim, o que seria a figura de Jesus para vocês? A sua religião, né? É, eu, O budista. eu não sei se eu falo por todos, eu não falo por todo Umbanda, nem por todos os umbandistas, né? Mas eu reconheço, assim, né, eu cresci na Igreja Católica, né, então tudo isso, né, além desse Jesus histórico, né, tem esse Jesus, né, humano e espiritual, que eu acredito, né, que foi de fato um grande exemplo de ser humano sobre a Terra, né, e acho que quando o Felipe traz, vocês dois, né, o Felipe trouxe, o Gabriel também trouxe, né, do que o Jesus faria, do que Jesus faria, acho que tem muito esse tom, assim, de fato, eu também reconheço como exemplo. A Umbanda é uma religião que tem muitas coisas assim que são sincretizadas aqui, né? A gente conhece muitos sincretismos que acontecem da própria Igreja Católica, né? Com os orixás, né? Por exemplo, esses dias, agora em abril, a gente faz essa comemoração, né? De Ogum, que é sincretizado com São Jorge, né? Que é esse santo guerreiro, né? Esse santo que vai para as batalhas. Então, assim, é do mesmo jeito que a gente tem esse orixá, né, que a gente trouxe, né, esse reflexo lá, né, acho que essas referências, né, que a gente tem, assim, de matriz africana, eu acho que eu também não tenho nem tanta propriedade, assim, para falar. Mas eu reconheço muito nessa essa figura de Jesus como essa, como esse exemplo, né, acho que de ser humano, assim. Inclusive, Jesus, ele né, em algumas casas, ele vai ser sincretizado com o Oxalá, né, que é esse orixá, né, o orixá da paz, o orixá que traz essa tranquilidade, né, para o mundo, com esse ciclo, com símbolos, né, que tem a ver com essa coisa da vestimenta branca, né, que tem a ver com essa questão da paz, da pureza de pensamento, de ações. Então, para mim, são coisas que conversam muito, assim. E
E aí uma coisa legal, assim, né, que da hora que o Gabriel trouxe, né, do que o Jesus faria, é, eu sempre penso muito assim, né, o que o pai José faria, que é esse, o pai José é esse guia chefe nosso lá da nossa casa. E a hora que eu olho para as duas coisas, são coisas muito parecidas, né? O que o pai José me fala para fazer, o que talvez Jesus faria, né? São coisas que caminham muito juntas. Então eu acho que quando a gente está olhando mesmo, né, para isso, num lugar de espiritualidade, né? A espiritualidade tem um caminho, né, que tem muito a ver com isso, né? Com essa coisa do servir, do fazer, do conseguir melhorar a vida das pessoas, do conseguir melhorar o ambiente que a gente está, né? Então, acho que são coisas assim que para mim conversam muito, né? Então, por isso que eu acho que eu respeito muito essa figura de Jesus, né? E a gente traz todos esses outros elementos, né, que fazem parte hoje também da nossa religião, né, que é a Umbanda. Legal, legal. E quais os desafios? Na verdade, eu não diria nem os desafios, assim. Quais são os pontos, assim, na nossa sociedade, Gabriel, que você acredita que tem mais espaço para essa atuação no social, talvez até no empreendedorismo social, né? Que a Fran é especialista, dado esse cenário que a gente vê hoje da sociedade, né? Porque eu sei que você está envolvido aí em alguns projetos, você tem a ideia também de fazer alguns projetos em outros países, né? Então conta pra gente um pouco disso. Então, é tudo, eu vejo que é tudo interligado, né? Trabalho, fé, social. Então, é todo um conjunto, é todo um, como que eu posso dizer? Uma coisa só. Nós temos que, assim como nós temos que cuidar da mente, do corpo, do espírito, né? Então, é todo um conjunto. Então, dar direções, eu vejo dessa forma. Então, precisa cuidar, né, da fé. Às vezes as pessoas também estão passando por uma situação de fome, então elas estão procurando emprego, às vezes desistiram ou estão sem esperança. Então, às vezes as dificuldades são tantas ou em várias áreas que elas perdem o sentido até mesmo da vida, né? Então, é todo um contexto junto. Então, são várias situações da vida que fazem um todo. Então, eu vejo dessa forma, né? Então, sempre trabalhando fé e também as necessidades, né? Do que a pessoa precisa, qual é a necessidade dela, né? Entender se é espiritual, que é a questão também das situações, né? Às vezes a situação de desemprego ou vulnerabilidade. Então, qual que é a vulnerabilidade dessa pessoa? Às vezes é uma vulnerabilidade social ou emocional. Então, eu vejo todo um contexto. Então, é sempre achar uma solução de acordo ali com a realidade. Então, cada um vive uma realidade. E eu vejo tudo isso como uma maneira também social e de fé. Eu vejo também da maneira que eu vivo como um evangelismo, como cumprir uma missão. Então, também agora estou fazendo a escola de missões aqui na cidade. Então, é sempre é, viver como se estivesse numa missão, né? E as pessoas têm a interpretação, muitas vezes, que um missionário é aquele que vai viajar lá para longe, né? Que vai fazer uma missão em outro país, em outra cidade. Mas ser missionário é cumprir a sua missão de vida, também o que entendo como como um propósito. Você cumprindo a sua missão, o seu propósito, você também está sendo um missionário. E você pode ser um missionário no seu bairro, você pode ser um missionário na sua cidade. Então não precisa estar longe, né, da sua cidade para você
ser, para você ser um missionário. Então eu vejo dessa forma, fazer uma missão, cumprir uma missão, você está cumprindo o seu propósito, você está fazendo o que precisa ser feito. E eu vejo isso como um direcionamento. E eu creio que esse direcionamento vem de Deus. Então, a minha perspectiva é essa, cumprir uma missão. Então, tendo essa visão de que você está cumprindo algo, que você precisa fazer algo, que você precisa ser a solução de uma situação, a solução de um problema, eu vejo como ser uma luz ou ser uma saída, ou ser compartilhar um direcionamento é cumprir uma missão. Independente, né, se é um projeto social, se é um trabalho, porque minha vida mesmo é toda interligada, por exemplo, né? Aqui eu trabalho no Conselho Tutelar de Bauru, eu sou agente administrativo aqui, então, que também é ligado aí à Secretaria Municipal da cidade. Então, é uma Secretaria Municipal de Bem-Estar Social. Então, a gente acaba se deparando com realidades, a gente acaba se deparando com situações, e até mesmo no trabalho, você vai ali, às vezes atende uma ligação que não é a situação ali para ser resolvida no meu trabalho, no meu local. Então, eu tenho que ver para onde eu vou direcionar aquela pessoa. Aquela pessoa ligou até ali, mas ligou no meu setor, não é eu que vou resolver, mas eu tenho também que mostrar onde que ela vai buscar a ajuda que ela precisa naquela situação. Então, direcionar as situações que chegam. Então, eu vejo que isso também faz parte. Estou falando muito, né, várias situações, mas Faz parte do seu trabalho, faz, né? Assim, faz social. parte da vida, faz parte, né, da vida. Então, direcionar, indicar o local, olha, liga nesse número, fala com tal pessoa, é nesse local que você vai ter a solução para essa situação. Sim. Então, é de uma maneira bem ampla, né? Então, a vida, ela é esse combo, né? Sim. Legal, Gabriel. Pessoal, a gente está chegando já ao final, né? Até fazendo alguns comentários, né? Eu fiquei feliz por esse diálogo. Eu acho que uma das coisas que a gente quer fomentar com a Air Club é justamente essa questão do diálogo, de reduzir esses extremos, né? E as pessoas poderem se aproximar de alguma forma. É, e isso foi uma coisa que eu fiquei animado. Uma outra coisa também, a gente está começando uma campanha, a Air Club, Hábitos que Transformam. Eu já ia esquecer de falar, já, mas ainda bem que eu lembrei. E essa campanha Hábitos que Transformam, a ideia é, muitas vezes a gente tem aquele hábito, aquela coisa que a gente está querendo há muitos anos fazer e fica sempre prorrogando, prorrogando. O meu hábito mesmo, eu vou até colocar, anunciar ele hoje ou amanhã, que é um livro que eu estou para ler e ele pede que seja uma página por dia. E é um livro de filosofia em alemão, então assim, tem vários complicômetros ali que eu estou sempre prorrogando. Leio 3 páginas, depois paro, depois volto. Então, e às vezes a gente tem alguma coisa, seja leitura, seja um hábito de saúde, seja um projeto que você quer colocar em prática, que você quer começar a fazer. E essa é a ideia da campanha, Hábitos que Transformam. E o vencedor, ou seja, aquele que gerar mais engajamento, foi o critério que a gente encontrou, tá? Pela desempate. O vencedor ganha uma viagem para a Europa, aí vai poder escolher lá entre as 7 opções de cidades que tem, e então essa é a proposta, tá? Vocês estão convidados a participar, Gabriel, Fran,
Vamos tirar esse hábito aí, vamos tirar essa transformação do armário e a gente conta com vocês. E agora eu queria que vocês dessem as considerações finais que vocês gostariam de compartilhar. Olha, posso puxar daqui, Gabriel? Sim, por favor. Acho que para mim também é muito importante, então queria já agradecer, né, o convite do Felipe, da Your Club, né, a participação aí, né, também do Gabriel. E acho que, e para mim é muito forte isso, né? A gente trabalha com muitas organizações de impacto social, né? E muitas delas, né? Elas nascem desse lugar da fé, né? Então é muito comum a gente encontrar organizações que hoje são organizações sem fins lucrativos ou são ainda projetos sociais sem formalização, né? Mas que nasceram desse lugar, né? Nasceram desse lugar porque as pessoas, independente, né, da religião, elas começaram um movimento na igreja ou no culto, né? Ou no terreiro que elas participavam e isso foi tomando corpo, né, até se estruturar como um outro tipo, né, de organização. Então, eu acho que tem muitos movimentos que nascem, né, desse lugar da fé. Então, acho que a fé, enquanto impulsionador de impacto social, nesse primeiro passo, assim, ela é muito fundamental, né, ela fundamenta, inclusive, muitas organizações. E aí eu acho que na medida que a gente vai caminhando, né, a gente vai qualificando esses outros passos, né, a gente sai de um discurso, às vezes, meramente aqui, assim, né, da fé, para ir avançando até para questões de justiça social, né? O Gabriel mesmo trouxe, eu trabalho no Conselho Tutelar, né, que é um outro órgão de direitos, né, das crianças e adolescentes. Então, assim, né, a gente vai incorporando outras coisas, né, para dar mais sustância a esse impacto positivo que a gente quer promover. Então, eu acho que são temas que se conversam muito, né? Eu acho que falta, assim, né, a gente conseguir conversar, né, e trazer esses elementos cada vez mais desmistificando, né, muitas coisas que acontecem nesse intervalo, né, e acho que principalmente no campo da religião mesmo, né, então eu acho que a gente tem muitos atritos ainda e a gente precisa de fato superar tudo isso, e enquanto um bandista, né, eu trago isso assim com um coração muito tranquilo de falar, vamos conversar mais, né, falta a gente aprender a conversar, porque se o pai José está falando que a gente precisa conversar, Jesus está falando que a gente precisa conversar, né? Todo mundo que a gente tem como exemplo está falando que a gente precisa conversar mais, se respeitar mais, e entender, né, mais esses contextos do outro, e ser mais empático. Então, acho que é esses caminhos que a gente tem que seguir, né? Então, eu também fico muito feliz e agradeço, né, por todo mundo que passou por aqui, todo mundo que ainda vai assistir essa live aí no futuro, e agradeço muito mesmo o espaço aqui da Your Club. Um abraço para todos aí. Obrigado, Fran. Gabriel. Eu vejo da seguinte forma, né? Assim como Jesus veio ao mundo para ser a nossa salvação, nossa vida precisa ser uma aplicação disso e salvar alguém de alguma situação. Assim como eu creio que Jesus veio para nos salvar, nós precisamos aplicar esse exemplo também nas nossas rotinas e salvar alguém de alguma situação, de algum caos, de algum transtorno. Então, pegando esse exemplo de Jesus como Salvador, nós precisamos ajudar e salvar alguém. Então, eu vejo esse exemplo de Jesus e que possamos aplicar isso, né? Se alguém aí está assistindo ainda não viu essa perspectiva de que sua vida ela tem um propósito, ela tem um objetivo, que você a partir de agora tem esse entendimento de que sua vida é para cumprir um propósito, é para cumprir uma missão. E você precisa fazer algo. Se você ainda se pergunta como fazer isso, de que maneira você pode ser relevante, eu te convido a olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus e, e se perguntar o que Jesus faria nessa situação, nesse local que você está, nesse posicionamento. E aplicar isso. Nós precisamos fazer as obras e nós precisamos ter fé também. Isso faz parte do ser humano, a espiritualidade. Então, que possamos olhar para Jesus todo o tempo, sabe?
assim como o Jota escreveu aqui, né? Jesus, ele é o caminho, né? Ele é o caminho até o Pai, a Deus Pai, e nós precisamos segui-lo, né? Assim como eu creio também que nós não podemos fazer apenas obras, né? Nós também precisamos ter fé, e eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé que Jesus é o Salvador e ele é o caminho. Então, enquanto estivermos aqui na terra, né, que possamos seguir esse exemplo até, e eu acredito na volta de Jesus, até que ele venha, eu estarei cumprindo esse propósito. E que cada um possa encontrar o seu sentido, o seu propósito, né, para viver, né, uma vida assim como Jesus. É isso. Muito obrigado, pessoal. Eu tenho certeza que, assim, a todos que acompanharam essa live, gerou reflexões e sentimentos até, né, que eu espero que agregue esse final de semana e o dia de vocês, né? Muito obrigado mais uma vez, Fran e Gabriel. Gostei desse bate-papo, tá? A gente vai continuar se conectando, eu acho que tem essas sinergias, mesmo que a Fran comentou, né? Essas possibilidades. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Bom sábado para vocês, bom final de semana. Um abraço aí para o Jota também, que mandou algumas mensagens aí. A gente precisa fazer mais uma live, hein, Jota? Conversar aí, ele tem vários projetos aí em andamento, projetos interessantes. Na parte de meio ambiente também, Frank, que você até comentou, né, que é uma área que você também atua bastante. E é isso aí. Obrigado, gente. Bom final de semana. Obrigado e Tchau, até gente. mais. Muito obrigada. Até. Obrigado, tchau.